Agora a gente revê, né, o conteúdo trabalhado na semana passada, que são os resíduos sólidos, da página 232 a 237. Vamos lá? Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre a criação de materiais sintéticos, não é? Que são materiais que utilizam fontes primárias, né, recursos naturais, e passa por várias transformações que se tornam um produto sintético. E falamos bastante do plástico, né, como o plástico é utilizado em nossas vidas e do problema causado por eles, que é o acúmulo de resíduos, né? O descarte do plástico. O tempo que ele leva para se decompor, ele não é biodegradável e acaba ficando por centenas de anos para poder se decompor, pela ação do sol, da chuva, enfim. É bem complicada essa questão. Nós também falamos da tecnologia dos alimentos, né? Para conservar o alimento. Agora vamos seguir, vamos falar de resíduos sólidos. Nós acabamos de ver, né, como o desenvolvimento científico e tecnológico trouxe benefícios para a saúde humana, por exemplo, com a produção de medicamentos, né, e conservação de alimentos. Foram descobertas, foram trabalhos maravilhosos, né? Que já imaginou a nossa vida sem medicamentos, né? E os alimentos para serem conservados, né? Como seria tão difícil. Mas nós sabemos que tudo tem um lado bom e também tem um lado que não é tão bom assim, é um lado ruim. Então vamos ver. Materiais descartados, considerados inúteis ou indesejáveis, compõem o lixo ou os resíduos sólidos. E aí pode ser o quê? Né? Embalagens plásticas, preservativos, medicamentos, né? Pode ter de diferentes origens, né? Pode ser da nossa casa, pode ser de um comércio, da indústria, da roça, né? Da agricultura, do hospital, né? De qualquer lugar. E até mesmo do espaço, né? A gente já sabe que tem um lixo espacial bem grande aí em órbita, né? No espaço, descartado no espaço. Se não receber o tratamento e o destino adequados, o lixo pode poluir e contaminar o solo e os ambientes aquáticos, obstruir bueiros e cursos de água, provocando enchentes e outros problemas. Aí nós vimos o lixão, né, que parte do lixo produzido no Brasil é jogado, é simplesmente despejado em algum lugar, que é chamado de lixão. E no lixão é terrível, né, porque esse lixão atrai insetos, né, a decomposição dos materiais que está lá tudo misturado produz um chorume que contamina o solo, contamina a água, é mal cheiroso, né, polui o ar, atrai insetos causadores de doenças, né, então é bem difícil. Você teria coragem de morar próximo ao lixão? Pois é. Aí, para melhorar essa situação, existe o aterro sanitário. Olha aí, é o que a gente vai falar. O aterro sanitário, que é muito diferente do lixão. Enquanto o lixo é depositado ao ar livre, né? Simplesmente despejado lá no solo, ao ar livre. O lixão, no aterro, o lixo é depositado em trincheiras que são abertas no solo, tipo buracos, né? São abertos no solo e forradas, nesses buracos são forrados com uma manta impermeável para proteger o solo. Então, o chorume que for produzido não vai penetrar no solo. Então, ele tem sistema de escoamento do chorume e da água das chuvas. Não é simplesmente despejado lá com o fundo forrado de plástico para não contaminar o solo. Também tem o sistema de escoamento, né? E também tubulação de saída de gases, né? Principalmente o gás metano, que é produzido na decomposição da matéria orgânica. Olha aqui o chorume descendo, é o sistema de escoamento. Aí o trator espalha, amassa o lixo, né, para ele ficar bem compacto e depois cobre com camada de terra, né? Ou com a manta impermeável também. Então, dessa forma, consegue descartar o lixo aí, coleta o chorume, coleta, faz o escoamento, né, da água, então não vai sair contaminando tudo, certo? Outro tipo de tratamento por resíduo sólido foi a incineração, que é justamente a queima de lixo, né, por equipamentos que funcionam em alta temperatura. Ela apresenta a vantagem nessa técnica de reduzir bastante o volume do lixo. Vamos lá. Outra técnica também estudada foi a compostagem.
que é justamente, ela só funciona para lixo orgânico, não é? Restos de plantas, restos de alimentos, né? Só funciona para lixo orgânico. Ele tem que ser separadinho, né? Não pode conter outro tipo de lixo. Veja aí, ó, a decomposição é feita por bactérias e fungos. Os decompositores transformam as substâncias orgânicas em substâncias mais simples e que podem ser reutilizadas, né, pelas plantas. Ele serve como um adubo, né? Então, além do adubo, a decomposição do lixo orgânico também produz gases que podem ser aproveitados como combustíveis. Nós também falamos em reciclagem, que é a utilização de materiais descartados para fabricar novos produtos, né? Então, o vidro e o plástico também podem ser reciclados. O papel também pode ser reciclado, né? Veja que tem várias formas. Para exemplificar a importância da reciclagem, preste atenção nessas informações sobre a reciclagem do papel. O papel é fabricado principalmente com a celulose extraída das árvores. Então, cada tonelada de papel reciclado equivale a cerca de 20 árvores que deixaram de ser derrubadas. O processo também poupa energia, né, uma vez que a reciclagem do papel gasta menos energia do que a produção do papel com a celulose das árvores. Da mesma forma, ao reciclar o alumínio e vidro, é possível diminuir o consumo de minerais e economizar energia. Olha aí. Nós vimos outras vantagens que são oferecidas pela reciclagem. Reduz a poluição do solo e da água, né, com produtos tóxicos. Diminui o volume do lixo, que vai para os aterros sanitários e lixões. Se a gente puder reciclar, claro que vai diminuir bastante, né, e vai ser ótimo. E gera trabalho para muita gente nas usinas de reciclagem. Nós vimos os símbolos da reciclagem. Olhe que tem uma cor específica para cada tipo de resíduo, certo? E lembrando que aí no nosso município nós temos, né, a cooperativa, né, de recicláveis. Gente, vamos falar de um assunto interessante aí, que é o descarte de rejeitos eletrônicos. O que é que a gente faz com o nosso aparelho eletrônico que a gente compra, aí de repente ele quebra, ele pifa, né, não presta mais, e aí eu vou fazer o que com ele? Jogo no lixo comum. Então não é adequada, não é a maneira adequada de se fazer. Tem o descarte correto para esses rejeitos. Vamos ler o texto, esse texto complementar. O descarte inadequado de refugos eletrônicos pode desencadear uma série de problemas. O principal deles é a contaminação do meio ambiente com substâncias nocivas, entre elas metais pesados como mercúrio, berílio e chumbo, altamente prejudiciais à saúde humana e de animais e plantas. Se jogados no lixo comum, equipamentos como baterias, placas eletrônicas, celulares, monitores e componentes informáticos podem liberar essas substâncias, contaminando o solo e o lençol freático. Já a queima, não é, desses materiais libera fumaça tóxica, que contamina o ar, podendo provocar diversos danos ao homem. Além disso, os itens plásticos e metálicos demoram séculos para se decompor, poluindo o meio ambiente por várias gerações. Então é bem complicado, né? É bom a gente se informar para descartar cada coisa em seu lugar, para não correr o risco de estar contaminando aí o solo, a água, que é tão importante, né? Ou acumulando o lixo por aí. Mas a consciência é muito importante. A nossa consciência, nós temos que ter essa consciência do nosso compromisso, que nós temos que cuidar, que nós temos que evitar de fazer, costumes que às vezes são tão comuns para a gente e que são errados, a gente precisa se corrigir, né? A gente precisa se consertar. Olha só, para preservar o ambiente e consequentemente a qualidade de vida das pessoas, todos nós, a população, os governos, as instituições públicas e privadas, precisamos conhecer as questões relacionadas ao lixo. É necessário tomar atitudes que diminuam o volume do lixo e favoreçam os tratamentos adequados. Nesse sentido, a sociedade pode pressionar o governo a criar e fiscalizar medidas voltadas à proteção ambiental e à saúde da população. Mas há algumas coisinhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, não é? Como? Não jogue lixo nas praias e nas ruas. Gente, que costume.
Infelizmente, muita gente tem esse costume. Vai andando pela rua, vai comendo um doce, um biscoito e vai jogando tudo na rua. As embalagens vai soltando na rua. Toma um refrigerante, joga a latinha na rua. Come qualquer lanche, né? A embalagem, o papel, o guardanapo, joga tudo na rua. Veja que coisa horrível. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas infelizmente tem muita gente que faz. E às vezes a pessoa nem não faz nem ideia da coisa errada que ela está fazendo, da coisa feia que ela está fazendo. Então é muito importante divulgar, é muito importante conscientizar as pessoas para que não estejam fazendo esse tipo de coisa, né? Ó, se você vai à praia, leva um saco plástico para recolher o lixo. Mesmo sabendo que alguém vai lá pegar, por favor, gente, né? Vamos aprender, vamos nos educar. A gente não pode deixar o lixo jogado fora. Essa semana eu vinha de moto, eu vinha da escola, e aí um carro na minha frente. Rapidamente o rapaz baixou o vidro do carro e jogou o papel lá na rua. Como se fosse um lixeiro ali, não é lixeiro? Mas veja, eu não sei nem se ele percebeu a idiotice, né, que ele estava fazendo. Mas ele fez naturalmente, ele fechou e jogou e fechou o vidro de novo. E quantas pessoas não fazem isso, né? É muita gente. Então, para reduzir o volume do lixo, evite os produtos descartáveis e dê preferência a toalhas de pano em vez de toalhas de papel. Então, a gente compra de pano, usa esses materiais de tecido e assim que o suja a gente lava e vai usar várias vezes, né? Enquanto de descarte, você vai acumulando lixo, lixo. Para guardar alimentos, utilize recipientes com tampa em vez de cobri-los com papel filme ou papel alumínio. Escolha os produtos com menos embalagens ou com embalagens descartáveis ou recicláveis, né? Ao fazer compras, leve uma sacola ou reutilize as sacolas plásticas dos supermercados. Na casa de vocês é assim? O que é que vocês fazem com as sacolas do supermercado? Porque aqui na minha casa, todas as sacolas do supermercado são reutilizadas, né? Já serve para colocar o lixo. Então, aqui em casa eu não vou jogar sacolas assim, colocar simplesmente no lixo. Elas já vão cheias de lixo, né? Já é o saco do lixo. Então a gente tem que reutilizar. Dessa forma, né, o ambiente agradece. Pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos usados costumam conter substâncias tóxicas e devem ser entregues aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, à rede de assistência técnica e ainda em postos de coleta, né, que podem ser encontrados em lojas e supermercados. Aí no supermercado que você frequenta, acredito que deva encontrar uma lixeira já para esse tipo de lixo, né? Lixo eletrônico. Aí você vai colocar baterias, né? As pilhas que a gente compra e já se esgotam, a gente descarta, né? A bateria do telefone, né? Ou objetos ligados ao eletrônico, o radinho que quebrou. É muito bom, né? A gente encontrar o local exato para guardar. Eu sei que muitas vezes a gente nem encontra esse local, a gente nem sabe, né? As lojas que vendem perfumes, né? Elas já tem lá o lixeiro para colocar as embalagens, né? Os vidros dos perfumes, você coloca lá novamente. Então é importante, né? Se a gente observar bem, a gente vai encontrar os lugares, né? E cobrar, né, dos órgãos para que também tenham, né? Onde não tiver, que providencie as lixeiras adequadas para que a gente vá se educando, vá acostumando, né? A guardar as coisas, a depositar as coisas no lugar certo. Ser solidário. Uma cerimônia realizada na manhã da última quarta-feira do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior comemorou a arrecadação de 64 mil peças de roupas que serão destinadas à campanha do agasalho 2017 em Sorocaba. Essa matéria aí é de 2017, certo? O envolvimento dos jovens representa uma lição de solidariedade, com ganhos adicionais em termos de ensino e de educação humanista. Destinar vontade e energia à arrecadação de agasalhos para os mais pobres é uma das formas de inserir a escola na comunidade da qual os estudantes fazem parte. Esse modelo de aprendizado é um dos mais importantes na formação do cidadão com espírito solidário. Em Sorocaba, cerca de 200 jovens participam do programa em parceria com a Polícia Militar. Veja que aqui na praia, voluntários
estão catando lixo, né? Estão limpando a praia, voluntários. Essas pessoas não estão ganhando para isso. Elas simplesmente observam a situação e vão lá tentando ajudar, né? Contribuir. Então, por isso que a gente está falando aqui de ser solidário. Então, é muito importante. Eu posso ajudar tanto pegando o lixo quanto conscientizando, né? Quem ainda não entende, quem ainda descarta o lixo por aí à toa. Então, assim, eu posso ser solidária de várias formas, certo? Vamos lá procurar reutilizar objetos, né? Para descartar só quando ele não servir mesmo. Mas não jogar as coisas sem usar, né? Não desperdiçar. Participar de associações de bairros, economizar energia. Olha aí, aqui é a coleta do óleo, né? Que serve para fazer outros materiais, certo? Vamos à nossa atividade? Eu vou ler esse texto aqui para vocês, antes da atividade final. As atividades humanas e o consumo. Quando a humanidade vivia nas cavernas, né, na pré-história, o lixo era composto basicamente de casca de frutas, sementes e restos de animais. Mas a espécie humana descobriu como produzir fogo e, ao longo do tempo, passou a utilizá-lo na fabricação de objetos de metal, de barro e de outros materiais. Como resultado, mais lixo passou a ser produzido e outros materiais foram incorporados a ele. Quando o número de pessoas e a quantidade de lixo produzido eram menores e o lixo era composto predominantemente por materiais orgânicos, né, mesmo que transformados pela ação do fogo, né, o alimento foi cozido, era orgânico, a maior parte dele era decomposta rapidamente pela própria natureza. Não é isso que acontece com restos orgânicos? Rapidamente ele se decompõe e some do ambiente, né? Volta para o solo. Porém, com a Revolução Industrial na Europa, em meados do século XVIII, máquinas e indústrias passaram a produzir um tipo diferente de lixo, que são os resíduos industriais, que, diferentemente dos resíduos orgânicos, não se decompõem facilmente. Então, com a industrialização, né, passou a produzir tudo em grande escala, muita coisa, e aí essa situação mudou do lixo. Hoje vivemos na chamada sociedade de consumo, em que muitos produtos duram pouco e são descartáveis. Para diminuir a produção de lixo, é preciso repensar nossos hábitos. Na hora de comprar, devemos nos perguntar se a compra é realmente necessária. Será que dá para pedir emprestado ou alugar? Ou então, comprar um artigo de segunda mão? E será que precisamos tanto dos últimos produtos lançados ou pretendemos comprá-los apenas porque os que temos já saíram de moda? Quantas vezes adquirimos um produto como o que nossos amigos tinham porque queríamos ser iguais a eles e depois nos arrependemos? Será que um impulso como esse é fruto de propagandas a que assistimos? Será que somos influenciados pelo comportamento de nossos colegas? Vale a pena refletirmos sobre essas questões, pois as decisões que tomamos afetam o planeta que vivemos. Olha aí a imagem, fundação da fábrica de máquinas, em Berlim, 1847. Vamos lá agora a atividade. Atividade. Investigue questão de 3 a 5 da página 241. Olha aí. 3 a 5. Gente, deixa eu ver aqui, vai ser 3 a 4, né? Pesquisem quem foi Raquel Carson, autora do livro Primavera Silenciosa, e qual é a importância de seu trabalho para a defesa do meio ambiente. Olha aí, vamos falar sobre Raquel. Eu vou responder a terceira questão e a quarta vocês vão responder sozinhos, tá bom? Então vamos lá. A bióloga Raquel Carson foi quem primeiro alertou o público sobre os perigos do uso do DDT e outros agrotóxicos derivados dele, publicando em 1962 o livro Primavera Silenciosa. A partir do seu trabalho,
a sociedade se conscientizou do risco do uso indevido dos agrotóxicos e uma série de medidas foram tomadas para restringir e controlar o uso desses produtos, certo? Então aí tem um pequeno trecho, né, que conta aí um pouquinho sobre Raquel Carson, o que ela fez. A quarta questão, procure amostras de alguns produtos que são vendidos em embalagens, né, alimentos, pasta de dente, brinquedos, e observe criticamente esses produtos com as respectivas embalagens. Pensem e discutam em grupo e respondam: a embalagem é realmente necessária? Ela pode ser modificada para diminuir o volume do lixo no ambiente? Como? Deem sugestões. Então, vocês irão observar alguns produtos, ou que já estão na sua casa, ou vocês vão no supermercado, observam o produto e vejam como poderia ser. Se está adequada, se está bom do jeito que está, se poderia ser diferente, pensando sempre em reduzir o lixo, certo? Então, gente, finalmente, né, concluímos nossa última aula desse ano, nossa última videoaula. Então, agora só no próximo ano, né, só em 2022. E eu acredito, né, que a gente não vai estar mais assim nessa situação, a gente já volta em aula presencial normalmente, né? Então, a gente se vê até 2002. Ótimo final de ano para vocês, certo? Que vocês concluam todas as atividades direitinho, né? Vão passar de ano, né? Agora vão para o 7º ano. Então, tenham um excelente final de ano, boas festas, bom Natal para vocês e até a próxima.